Olá, pessoal. Aqui é Dani Parra e este é mais um episódio do podcast Positividade e Qualidade de Vida, levando assuntos sobre mentalidade, saúde, estética, fisioterapia. Olha, gente, só assuntos mesmo sobre comportamento humano. Gosto muito de falar sobre expansão da consciência, sobre mudança de comportamento. E hoje nós temos um tema muito importante e muito sério também, né? Que acontece muito ainda nos nossos dias atuais, que é a dependência química, né? Nós vamos falar aqui sobre a dependência química, desde o estigma, né, que traz isso, o preconceito das pessoas com relação a isso e o que dificulta no tratamento, com a especialista, a psicóloga Josi Monte, tá? Ela trabalha lá no CAPS AD de Rolândia. Vocês vão conhecer ela, o trabalho dela é muito importante para a nossa sociedade. E seja bem-vinda, Josi. Obrigada. É muito bom ter esse espaço, né, para falar sobre dependência química, como eu venho falando sempre no meu Instagram, que é um assunto ainda que gera tabu, né? Sim. E a gente precisa muito falar sobre isso e entender que a dependência química não é somente de entorpecentes, né? Das drogas lícitas e ilícitas. O álcool também entra nesse rol, né? E muitas vezes, quando a gente vai atender lá no CAPS, a pessoa fala, eu não sou dependente químico, eu só bebo, né? Eu só faço uso da bebida alcoólica. É dependente químico também. Ah, tá. A partir de quantos dias por semana a pessoa bebendo já se considera um alcoólatra, assim, independente? É muito relativa essa questão, Dani, porque, assim, às vezes a pessoa só bebe no final de semana, só que ela assim bebe em binge, né? Que é em grande quantidade. Ah, tá. E aí ela se torna um pouco disfuncional. Mesmo ela bebendo só aos finais de semana, ela também é considerada alcoolista porque traz um grande prejuízo financeiro e também funcional para a vida dela. Com certeza, né? E hoje, cada dia mais aí o financeiro, porque tá ficando até bem caro para manter esse vício, né? Vício, tá ficando sim. até assim, as pessoas estão até, acho que, largando mais fácil, porque tá ficando bem caro o custo mesmo, E né? aí que Era mais barato antes, Sim, né? não, mas a gente se engana um pouco. É. E por que eu falo disso? Porque o álcool é uma droga de fácil acesso. Fácil Você não acesso. precisa ter dinheiro para beber. Ah, sim. E por isso que é uma das mais perigosas. Muito perigosa. E eu trouxe a Josi aqui, ela veio conversar comigo pra gente falar sobre esse tema. E eu acho importante estar falando aqui para vocês, porque eu convivi, o meu pai, ele tinha problema com alcoolismo. Ele não fumava, mas ele só usava álcool mesmo, vários tipos de álcool. Era cerveja, vinho, e prejudicava muito, né, a vida dele, a vida familiar. Então, ele se envolveu em alguns acidentes de carro, em acidentes de trânsito, onde ele acabou perdendo depois, com uma certa idade, a carteira de motorista dele. Então, ele quase matou uma família num acidente de sorte que não aconteceu isso. Então, assim, é uma coisa muito séria, porque a pessoa, ela perde mesmo Ele era um homem muito inteligente, ele perde o controle. Ele era um homem inteligente, uma profissão muito boa, muito, assim, inteligente. Mas nessa parte era uma dificuldade grande que eu só fui entender mesmo mais essa parte do meu pai quando eu fiz faculdade, onde eu estudei e vi que era uma doença mesmo. Porque até então a gente julga muito, a gente acha que a pessoa é porque faz isso, né? E é difícil entender. E acho que até hoje as pessoas têm muita dificuldade de entender. É o que nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o estigma. Do preconceito mesmo, né? Sim, é aí que gera o estigma, né? Que a gente trouxe no nosso tema, né? Porque quando a gente fala de uma forma pejorativa, às vezes até sem maldade. Ai, é vagabundo, não para porque não quer, sem vergonha, né? Olha lá, só bebe nos finais de semana, só bebe depois do serviço. Se ele quisesse, ele parava. Não, é muito além. É algo que entra no padrão de compulsão e obsessão. Ele não consegue controlar, né? Ele até tem uma certa funcionalidade, né? Ele trabalha, ele mantém o vício dele. Alguns casos, algumas pessoas, dependendo da quantidade de tempo que ele está no vício, né? Na dependência, ele tem essa certa autonomia com a doença, mas depois de um período ele perde isso também. Ah, tá. Ele ou ela, porque hoje tem muitas mulheres também que fazem uso, né? Muitas mulheres dependentes também, né? Aumentando muito essa dependência das mulheres hoje na sociedade, assim, que começa tomando em casa, comprando uma garrafa de vinho.
E aí começa a viciar, né? E não apenas no álcool, mas nas outras substâncias também. Alguns anos atrás, a gente não tinha uma demanda igual a que nós temos hoje de mulheres, né? Hoje as mulheres estão buscando mais e por isso que a gente precisa de mais espaço na mídia para falar sobre isso, porque muitas pessoas não sabem que existe tratamento para dependência química e que esse tratamento é gratuito. Aqui em Londrina nós temos o CAPS-AD, que fica ali na JK, em frente ao Viscard, né? É um tratamento que é de portas abertas. O que significa portas abertas? Você não precisa agendar horário, né? Você pode chegar lá com o seu documento, com um comprovante de residência ou não. Aqui em Londrina, como a demanda é muito grande, eles vão agendar um horário para você retornar, para você ser acolhido, para você ser escutado, né? Sim. E colocado para dentro para iniciar seu tratamento por conta da demanda. Lá em Rolândia, como a nossa demanda é menor, a pessoa já chega, ela já é atendida. Ela já é colocada para dentro do serviço. E aí, quando é caso de internação, fica em alguns lugares? O caso de internação, quem avalia é um médico psiquiatra, né? E só vai haver a internação porque hoje, com a lei antimanicomial, né? A gente não preconiza mais a internação, né? A gente valoriza mais o tratamento ambulatorial. Mas é medicamentoso esse tratamento? Sim, ele depende do paciente. Tem pacientes que precisam de medicação, tem pacientes que não precisam. É só psicólogo? Só com a equipe. Né? Que a equipe do CAPS, ela é formada pelo psiquiatra, o psicólogo, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, o educador físico. Olha! A gente tem uma equipe bem completa. E aí ele vai participando de grupos. E muitas pessoas conseguem realmente deixar de fazer o uso apenas com as terapias, sem entrar com a terapia medicamentosa. E aí a internação, como você me perguntou, ela tem 3 modalidades, né? Que é a internação voluntária. Quando o paciente tem aquela consciência, Josi, eu não vou conseguir parar sozinho, né? O ambiente que eu tô acaba me influenciando muito, são muitos gatilhos ali. A involuntária, que é quando o paciente não consegue ter essa percepção de que ele perdeu o controle e aí ele começa a se colocar em risco e coloca terceiros em risco, né? A própria família ou outras pessoas, como no caso do seu pai, né? Que acabou batendo o carro e brigava no bar também. E quase vitimizando outras pessoas, né? Aí a família chega até o médico e fala, fulano não tá dando conta, tal. Aí a gente chama o paciente, coloca, né? Porque ele sempre tem que estar ciente do tratamento dele, é um direito dele, né? Então, mesmo quando a internação é involuntária, ele sabe que ele vai ser internado. E o último caso, que é a compulsória, que apenas ela existe quando esse paciente, ele está em situação de rua e ele não tem ninguém por ele. E aí a justiça aciona o CAPS, ou o posto de saúde, ou o hospital, e aí coloca na central de leitos, né? E aí sai a internação dele compulsória. Somente se ele não tiver nenhum familiar responsável por ele, estiver em situação de rua, colocando-se em risco, colocando a vida de terceiros em riscos. E hoje, então, a Organização Mundial da Saúde, ela já decretou como um problema mental, né? Sim. É uma doença mental. É uma doença. Tem CID, né? O nosso CID, ele começa no F10, né? Que é, primeiramente, o alcoolismo. E vai por aí afora. Dependência de maconha, de cocaína, de crack, né? De alucinógenos, de medicamentos, né? Então, mas você acha que a maioria das pessoas que têm essa tendência, elas têm transtorno de bipolaridade? No caso do meu pai tinha, né? Sim, muitos têm um transtorno associado, que a gente fala, né? O alcoolismo, geralmente, os alcoolistas, ele tem muito transtorno depressivo. Né? As mulheres em grande escala, né? A maioria das mulheres alcoolistas tem uma depressão bem grave, né? E a gente precisa ter esse olhar de acolhimento,
para essas pessoas, porque muitas vezes eles acabam não buscando tratamento por vergonha, vão falar que eu tô indo no CAPS, não vão querer me dar emprego, né? Coisa de louco. É coisa de louco. Né? E medo do julgamento, mesmo. né? E da mesma forma que a mídia ajuda a gente, ela também nos atrapalha. Destrói. Porque, assim, a gente vê muito meme sobre o CAPS, né? Sim. Que são inverdades, que quando você frequenta o ambiente, quando você vai lá, você fala, nossa, que legal, não é lugar de louco, não. né? Louco é um é lugar quem não sério. está lá dentro. Inclusive, é um lugar muito sério, Com onde trata pessoas competentes. com saúde mental, que hoje está só aumentando o número de casos, e é um lugar de um tratamento sério, onde as pessoas vão curar seus problemas ali de saúde, né? Sim. Não é brincadeira o negócio, e ficar virando memes e coisa de doido e tal. Então, a falta de conhecimento leva a esse tipo de comportamento mesmo, a falta de empatia, né? E aí fica mais difícil a pessoa realmente conseguir um tratamento, né? Sim, porque daí ela não busca, né, por vergonha. E o que é o estigma? Explica pra gente, então. O estigma, como a gente falou agora no comecinho, são aqueles rótulos que a gente coloca, né? Vagabundo, nóia, né? Viciado. Sem vergonha, viciado, né? Brincadeiras à parte, não só dentro da dependência, mas qualquer transtorno mental, né? E o louco, retardado, né? Todos esses rótulos que nós colocamos nas pessoas são estigmas, né? Tá. Que acabam prejudicando emocionalmente a pessoa, porque ela vai se afundar cada vez mais, porque ela escuta tanto aquilo que ela acaba internalizando. Não, eu acho que eu realmente sou sem vergonha. Eu acho que eu não consigo parar porque eu não quero. E a autoestima dela vai cada dia ficando pior, né? Exatamente. Então, assim, ela acaba internalizando aquele rótulo que a gente coloca nela, ela acaba vestindo aquela roupa. E não vai buscar tratamento, e se afasta da família, se afasta do trabalho. E aí a gente vê aquelas pessoas em situação de rua. Moram na rua, vão morar na rua, abandona tudo. Sim, e muitas das vezes a responsabilidade é da sociedade e da família. Esses dias uma mãe encontrou um professor que estava sumido, não sei quantos anos, lá em São Paulo, gente. Encontrou depois de anos. O que será que ele ficou fazendo todo esse tempo na rua, né? Fugiu da família e demorou não sei quanto tempo a reencontrar, assim. Aí, mostrou no Instagram, inclusive. Achei super assim, falei, nossa. E foi resgatado? Foi resgatado. Não sei se foi por problema de alcoolismo, algum distúrbio psiquiátrico. Sim. Provavelmente surtou, aconteceu alguma coisa e que levou a esse fato, né? E a mãe ficou super feliz porque reencontrou vivo, já tinha dado como morto. Você imagina isso? Então, em muitos casos, né, de alcoolistas, de dependentes químicos de outras drogas, né, fora o álcool, acabam em situação de rua porque eles desistem de si, porque a família desistiu deles, né? Não vamos desistir dessas pessoas. Existem tratamento, existe cura, né? Cura, não, mas existe o tratamento que é igual ao tratamento pro HIV, é pro resto da vida, né? Não adianta a gente falar assim, ele vai ter a cura e nunca mais ele vai usar droga. Não, ele tem que ter um padrão comportamental ali para ele manter-se sóbrio, né? Meu pai se manteve sóbrio muitos anos, graças a Deus, depois de um bom tempo, ele ficou anos, nunca mais eu vi depois, sabe? Ele ficou um bom tempo mesmo, até depois ele faleceu com câncer de próstata, foi o que matou meu pai, né? Mas a cabeça dele ficou bem perturbada no fim da vida. Não sei se já tinha mesmo as alterações psiquiátricas, né? E aí vai piorando e tal, mas assim, ele parou, né? Depois de um bom tempo, ele conseguiu ficar realmente sem a bebida, né? Tem tratamentos e hoje tem como a pessoa manter uma qualidade de vida, voltar para a sociedade, trabalhar, né? A pandemia ainda trouxe pra gente vários outros dispositivos que antes a gente só conseguia de forma presencial, né? O NA, que é o Narcóticos Anônimos, e o AA, que são os Alcoólicos Anônimos. Online agora. Ele também funciona de forma online. Ele tem, eu não sei exatamente as localidades, mas se você procurar no Instagram, se você jogar no Google... vamos deixar seu Instagram aqui já pro pessoal que tá seguindo a gente aqui. Fala para o pessoal aí. @psico.monte. Então, gente, sigam a Josi, ela tá sempre postando lá sobre esses temas. E quem quiser conhecer a Josi, também conversar com ela, se você tem um parente, dúvida, um amigo aí que tá nessa situação, vocês podem estar indicando também a Josi para estar
avaliando e fazendo um atendimento. Tanto online, né? Quanto presencial. Né? Eu não trabalho só no CAPS, eu também faço atendimento clínico. Ela faz atendimento clínico, gente, tanto presencial quanto online. Então, vocês entrem em contato aqui com ela. Eu acho muito importante isso. Isso aqui é uma grande, assim... Hoje, a gente está podendo falar aqui no podcast sobre isso para as pessoas que estão aí procurando, né, um caminho mesmo, alguém que vai dar a mão e vai apoiar, como você, uma profissional especializada, né, na área, né, que vai tratar o paciente realmente como... Com empatia. Empatia, né? E como um ser humano mesmo que precisa ali recuperar, né, sua dignidade, né, que eu falo assim. Com humanização, né? Com humanização. Então, gente, é muito importante o trabalho da Josi, por isso eu quis trazer ela aqui. A gente tinha que ter gravado esse podcast antes, mas ela teve um problema de saúde, né, Josi? Agora já está bem, melhorou. Nova. Teve que tirar o útero, né? Sim. Coisas que acontecem também. Passei por uma esterectomia parcial, né? Aí, posterior, eu tive um problema ali no meio do caminho, mas agora sim, graças tá a Deus. Okay. E a Josi, gente, ela já tem 4 filhos. Ela estava falando que tem uma filha se formando em medicina já. Então, pois é. Ela começou cedo, né? Detalhes. Né? E aí, gente, a dependência química, então, quantas vezes a gente já ouviu falar, então, que é falta de vontade, que a pessoa, ela faz isso porque ela é má, é ruim. Lógico que o desequilíbrio, leva a um desequilíbrio, né? Sim. Tem pessoas que chegam a causar até coisas ruins quando estão bêbadas, né? Assim, podem... Sim, mas não é crimes intencional, até, né? E aí a gente precisa avaliar também se existe algum transtorno associado. Né? Tá. Porque, assim, ela acaba se tornando mais impulsiva. E também a violência doméstica, né? Leva à violência. Sim. Que a gente tem que falar hoje, porque até uma próxima oportunidade a gente pode falar mais sobre isso, que a gente estava falando que a gente pode falar também sobre a violência com as mulheres, né? O alcoolismo leva a essa violência a aumentar, né? Sim. Também, né? Aumenta muito o número de casos. E drogas, assim, qual você acha hoje a pior droga? Você mais atende? Assim, não digo a pior, mas a de mais fácil acesso, que as pessoas acreditam ainda que não é droga, é o álcool. Tá. O álcool no ranking, assim, é em primeiro lugar. Igual a gente falou no começo, você não precisa ter dinheiro para beber, né? Você passa no bar, me dá uma dose, pra já. Né? Se pede um prato de comida, não fornece. Eles dão as doses? Eles dão. Eles quando eles estão, por exemplo, lá em Rolândia, a rodoviária é um ponto deles, né? Então, vocês veem que eles dividem um corote, né? Tá. E para além, né, da dependência química, você compartilhar, né, uma garrafa de bebida, por exemplo, se um tiver com uma feridinha na boca e o outro também tiver... Doenças, né? Transmissão de doenças, hepatite, HIV. Pela né? boca ali, pela mucosa, né? O HIV... Ela se expõe a riscos mesmo, expõe né? A riscos, de saúde. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, só do uso de substâncias ilegais, né? Cocaína, crack, maconha, né? Por aí afora. Não, mas as drogas lícitas também trazem esse risco, né? De você compartilhar um cigarro, que é o tabaco. Também. Né? Às vezes, se a pessoa tiver com uma mucosa, com uma feridinha na boca e ela tiver hepatite, você vai pegar. Nossa. E também a gente tem que falar do vapor hoje, hein? Que é um risco, hein? Sim. Porque equivale a 500 cigarros, estava vendo. Sim. Tá? E aí, em pouco tempo, já destrói o pulmão rapidamente. E a muita molecada, nicotina. né? Essa adolescência, essa juventude, elas não enxergam isso, né? Elas não vê maldade naquilo ali. Não vê maldade, não tem cheiro, né? Teoricamente, não era para ser liberado dentro dos ambientes fechados, mas quando a gente vai, a gente sabe que acontece, a gente vê, a gente respira aquela fumaça, né? A gente acaba fumando mais que eles. Tudo junto, né? É tóxico pra caramba. É tóxico pra caramba, né? A gente não sabe qual que é a base ali, né? Pra manter aquela fumaça, né? Nossa, então, assim, a gente já viu cantores falando que adquiriram problemas graves no pulmão. Quem quer uma vida saudável não pode procurar esse tipo de coisa, não. E tem muitos jovens já morrendo por conta desse vapor. E assim, gente, 2 anos usando, acho que até menos. Não é muito tempo, não, né? Se usar constante. É que assim, qualquer substância, né, Dani? Varia de organismo para organismo. Né? Tem pessoas que são mais fortes, outras mais fracas. Sim, então assim, a gente não pode estabelecer um tempo, assim, 2 anos, a pessoa...
Tem pessoas que vai fumar 10 anos. Meses, às vezes, também, anos. Tem pessoas que vai fumar 10 anos ali e não vai ter um resultado que uma pessoa em 2 meses fumando tem. Né? Por isso que é bom, gente, nem começar, porque depois o vício é difícil, né? É difícil de parar. Quando você abre a dependência química, né? Porque no início, você não é dependente, você é usuário. Né? Você faz um uso recreativo, né? Quando a gente começa a beber, a gente não bebe pensando que vai tornar-se um alcoolista lá na frente, né? A gente bebe por diversão, para eu ficar um pouquinho mais solto, né? Vou tomar para eu descontrair um pouquinho. Você não toma achando que lá na frente você vai desenvolver uma doença, assim como a pessoa que experimenta a cocaína, experimenta o crack, ela acha que não vai se tornar doente, né? E no começo, realmente, ela consegue ter um determinado controle. Só que a droga, ela é traiçoeira, por isso que chama droga, né? Porque, assim, ela começa com o uso recreativo, só usa no final de semana, depois ela começa a usar, um dia sim, um dia não, quando ela vê, ela já tá usando todos os dias, aí quando ela quer parar, ela não consegue. Não, aí com certeza o vício já tomou conta, já instalou. Né? Vira cerebral mesmo, né? Sim, aí entra naquele processo obsessão-compulsão. Obsessão-compulsão. Aí tem que desintoxicar, tem que fazer todo um tratamento e alguns nunca mais conseguem ficar livre mesmo, 100%. Sim. Tem recaídas, né? Sempre. E dentro desse processo, dentro do tratamento, né, o ideal é não ter recaídas. Mas não é porque a pessoa teve uma recaída, porque nós somos humanos, né? Nós não somos seres engessados. Então, assim, eu vou passar por sofrimento, eu vou passar por alegrias. E o dependente químico, para ele, tudo é muito alto, é tudo muito intenso. Então, se ele fica feliz, ele fica muito feliz. Ele precisa extrapolar aquilo ali. O repertório dele, qual que foi? Usar drogas. Né? Para poder, vou equilibrar agora, eu tô muito feliz, eu preciso dar uma baixada aqui, né? Dar uma controlada. Então, ele vai usar droga. Ele tá muito triste. Ele fica muito triste, ele vai pro fundo do poço. O que ele aprendeu? Usar drogas para tentar ficar um pouco mais feliz. Né? E daí ele fica nesse ciclo vicioso. Né? E aí, quando ele entra no processo lá do tratamento, a gente teve um paciente que ele ficou 90 dias limpo. E ele tava muito feliz, porque ele tava 90 dias limpo. O que ele fez? Ele foi usar droga para comemorar que ele tava 90 dias limpo. Gente, mas que coisa, aí como é que funciona a mente? Começa todo o processo de novo, e a pessoa se sente culpada, né? A vergonha é uma das maiores barreiras. A vergonha. Muitas pessoas sofrem em silêncio por causa disso. Mas, né? Mas a ideia não foi muito legal, parece que só vem aquilo na cabeça, né? Sim, né? Mas você vê, ele não teve a atitude de conversar com um profissional, né? Porque daí se ele fosse expor, olha... Desabafar, né? Não é legal você ir comemorar usando drogas. Se você vai comemorar porque você tá limpo, você vai usar para quebrar esse padrão? Tem que usar, pode ser refrigerante, água, tomar água saborizada. Substituir, exatamente. Né? Frutas. Mas é, né? A mente, né? A mente ali... É o padrão comportamental. É um gatilho, né? Que vem ali para a pessoa e por isso é muito difícil. É igual compulsão por doce, eu imagino. Eu já fui um pouco compulsiva por doce. Mas hoje eu tô meio melhor, porque também não dá pra gente ficar... E não te traz um prejuízo, né? O prejuízo que ele vai trazer é um prejuízo físico. De repente, se você tiver um diabetes e tudo mais, né? Tem essa questão da saúde. Mas não é tanto quanto usar um álcool, não, né? Se compara. Não se compara, né? Eu, graças a Deus, gente, nunca tive problema com isso. Apesar que eu tinha medo, porque, né? Fiquei, já que meu pai às vezes pode... Em casa, ninguém... Assim, porque não é só a predisposição genética, eu e meu irmão mais novo não né? bebemos nada. Eu bebo muito pouco. Raras vezes, em momentos assim... Porque é uma soma, né? Quando a pessoa, ela abre a dependência química, né? Não é só a predisposição genética, né? É claro que isso contribui muito. Eu tava vendo, pode ser genético também, né? Sim, ele tem a predisposição ali, mas se ele nunca beber, ele não vai ter problema. Se ele nunca usar droga, ele não vai ter problema. Tem o ambiental, que é aquela, principalmente na adolescência, na juventude, quando a gente quer ser pertencente a um grupo, né? Aquele grupo é super legal. Tá. Né? Mas ele fuma. Para você entrar naquele grupo, você vai ter que começar a fumar. Fazer também igual, aí né? você vai fazer igual, né? Então, assim, o ambiental, o sociocultural, né? Tudo isso influencia. O ambiente influencia muito. As amizades, né? O ambiente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado onde a gente frequenta.
Porque sim, com os nossos filhos, né? Nossos filhos orientar também muito bem sobre amizade, sobre frequentar ambientes. Essa juventude, você acha que está mais light, assim? O que você acha dessa nova geração chegando aí? Eles são mais whey protein, fitness? É que é muito relativo, né, Dani? Porque, assim, a gente tinha essa falsa sensação de que o usuário de droga eram pessoas vulneráveis, né? De baixa condição financeira. E, na verdade, não apenas. Tem muitas pessoas ricas. Né? A gente observa que tem lugares, né, bares, né, baladas, que eles fornecem. Entre aspas, tá, gente? Não é que o bar tá vendendo a substância, não. É que é um lugar de fácil acesso para essas drogas, essas raves. Sim. Então, assim, não tem como a gente dizer, hoje tá menos. Hoje a gente tem mais acesso à informação. Dificulta mais. Entra quem realmente, vou pôr entre aspas, tá? Quer, porque o uso é uma escolha. Você se tornar doente não é uma escolha, mas você usar, você experimentar é uma escolha. Principalmente hoje que a gente tem muito acesso à informação, né? Esse espaço aqui que você está abrindo, se a pessoa assiste, escuta, fala, nossa, olha, é verdade, né? Isso. Eu posso escolher em experimentar e não experimentar. Poxa, meu pai, ele era alcoolista, eu tenho uma predisposição genética. Melhor evitar. É melhor eu evitar. Né? Então, antigamente, as pessoas não tinham acesso a essa informação. Por isso que eu falo assim, que antigamente era mais difícil deles escolherem entrar ou não entrar. E tinha uma questão mais cultural, né? Principalmente no Nordeste, que ainda tem, eles dão a bebida... a criança vai ficar com vontade. Molha a chupeta ali. Põe na boca dela para experimentar. Imagina. Né? Imagina, uma criança. A criança não tem vontade de beber álcool. Gente. Não vai ficar com vontade, né? Hoje, então, a gente já consegue quebrar essas barreiras, né? A criança não tem que experimentar a bebida, né? Mas os antigos, eu acho que eles bebiam mais. Pinga. Meu avô mesmo bebia também, mas nunca ficou bêbado, assim, meu avô materno. Mas ele tomava um negocinho, tal. Tinha esse hábito, né? E a nossa... De dar pra criança. Meu avô dava cigarro pra gente experimentar, né? Eu não tinha consciência. Eu não sei o que se passava na cabeça, porque era falta de conhecimento. Informação. Meu avô dava cigarro pra gente. Então, não tinha informação. Por isso que eu tô falando, né? Antigamente, né? E principalmente no Nordeste, dependendo dos lugares, alguns lugares ainda, né? Que não tem tanto acesso à informação. Não é generalizando, tá, gente? São alguns lugares, né? São algumas pessoas que não têm ainda acesso à informação, que ainda repetem esse ciclo patológico, né? Porque é doentio. É que vem lá do passado mesmo, né? Sim. Dos antigos ali que praticavam muito o uso dessas substâncias, né? E aqueles chás alucinógenos, você conhece pessoas que são viciadas nisso? É que assim, existem tratamentos com esse... Eu não tenho muito conhecimento da causa, né? Então, assim, eu não tenho como falar sobre isso, porque eu não conheço. Eu até estava começando a estudar com algumas pessoas que trabalham com isso, mas tem a parte para tratamento. Inclusive, para dependência química, tem algumas pessoas que fazem, né? Eu não tenho muito conhecimento de causa, então mais com álcool mesmo, eu prefiro me abster do assunto, a gente porque também é muito extenso, né? Eu não conheço, então, assim, às vezes vai falar alguma bobagem. É melhor não falar daí, melhor não falar. Então, você acha que a família que é o maior problema, os amigos, assim, no preconceito? É que, assim, não é que é o maior problema. Acaba que a família cansa, né? Porque é uma doença que ela deteriora tudo, ela destrói tudo. Né? Ela é um trator. Então, assim, a família começa a dar apoio, começa a dar suporte, dá oportunidade, leva para o tratamento, aí começa a dar certo, a pessoa recai. Tá. Aí vai lá, recomeça de novo. Então, assim, é uma doença que ela é destrutiva, né? E aí, a pessoa não adoece sozinha. Né? Ela arrasta a família junto, ela arrasta os amigos junto, o companheiro, né? Então, assim, o CAPS, ele também oferta esse tratamento para a família, porque a gente entende que a família também precisa de apoio para até aprender a lidar com essas situações e não abandonar,
né? Porque se a gente abandona, é pior. Então, gente, deixa de novo seu Instagram, eu vou depois falar o do meu também, pro pessoal que tá aqui assistindo. Vai. Tá, é @psico.monte. Então, gente, vocês podem estar entrando em contato, você responde lá no direct, né? Respondo E aí sim. vocês podem estar combinando com ela, marcar uma avaliação, uma orientação mais detalhada. Podem escrever aqui embaixo também, aqui no local aqui, que vocês, alguma dúvida que vocês têm, a gente pode estar responder. Eu respondo sem custo nenhum, tá, gente? Vocês podem mandar perguntas que eu vou estar respondendo. E sigam aqui, gente, no Instagram, podcast.positividade, tá? Esse ano agora, junho, já comemorando 3 anos de podcast, trazendo informações para vocês, assim, foi um desejo que eu tive de estar trazendo esse podcast sobre mentalidade, comportamento, porque tudo é o que ela falou, você ter conhecimento e informação, né? Sim. E a informação, ela nos liberta, e o que a gente sabe, aí ó, podcast.positividade é o Instagram, aqui é o canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem esse podcast para pessoas que vocês sabem que estão precisando aí, que tem essa dificuldade, tem a tendência de ter uma dependência química na família, né? Denunciem também casos de agressões contra mulheres, né? Hoje temos lugares aí também que... Fala de novo o lugar que o pessoal vai aqui em Londrina. Capizadê. Ali na JK, em frente o Viscardi. E tem algum contato? Você não vai lembrar agora do telefone. Daqui de Londrina eu não tenho, mas vocês podem procurar no... É fácil achar, né? No Google, Capizadê, né? Capizadê. E de Alcoólatras Anônimos, onde procura? Também no Google vocês colocam aqui. Lá. Tem as reuniões físicas. É ali perto do lago ainda, ali embaixo? Antigamente tem vários lugares. Hoje tem vários lugares. Na época tinha Tamarós, uma época, agora não sei como é que tá mais. Tem nas igrejas, né? Tem vários lugares na região toda. E eu acho legal também, se vocês tiverem curiosidade, deixar sugestões de tema, né, pro podcast, legal, que vocês gente, querem ouvir, falar, né, que vocês têm mais curiosidade, porque que a Dani fica trazendo mais. É verdade, gente. Ela volta uma próxima oportunidade aqui, porque são muitos temas, né? Daí a gente falou, vamos falar sobre o estigma, o preconceito, que dificulta mesmo, porque... É aquela coisa, gente. Tem uma planta, se você não cuidar bem, ela vai morrer. Então, a gente tem que regar, tem que tratar bem. Tem que saber o que né? Humanizar, né? A coisa toda. Uma coisa que eu falo que é importante é a atividade física. Eu, como fisioterapeuta. Você procurar um esporte. Uma boa alimentação. Um estilo de vida saudável. Procurar ambientes saudáveis, amizades saudáveis, né? Então, gente, começa assim. Para sair desse... São mudanças pequenas, desse comportamento mesmo, que às vezes a pessoa tem um trauma na infância, a gente não sabe de onde veio, né? Sim. Algum bloqueio que leva a esse problema. Às vezes cresceu num ambiente hostil, né? Você e seu irmão, por exemplo, tiveram um pai alcoolista, mas fizeram o contrário, né? Verdade. Não, eu não quero isso pra minha vida. Agora, tem pessoas que... Não, eu cresci vendo meu pai fazendo isso, né? Eu sofri violência, eu tenho que... Né? E vai repetir o erro. Não pode repetir o que é de ruim dos nossos pais, a gente tem que melhorar, fazer o bem, as coisas boas. E o que é de bom é bom. Porque todo mundo tem as coisas boas e as coisas não boas. Todos as escolhas, né? Todos nós. Meu pai era muito trabalhador, honesto. Nossa, uma pessoa assim... maravilhosa, morro de saudades. Eu acho que se ele estivesse vivo, talvez, né, tivesse chance de ele entender as coisas, mas a época que ele teve não conseguiu entender muito, mas assim, melhorou dentro do limite dele, né? Mas hoje tem muitas pessoas aí que eu sei que estão passando por esse mesmo problema. Sim. E aí eu falo o que eu puder fazer para estar ajudando essas pessoas no passado a gente não muda mais. Não mais. Né? Meu pai não volta mais. Então, assim, eu quero poder estar trazendo a Josi aqui falando disso. A gente pode estar marcando mais lives, algumas palestras até, a gente pode estar combinando. Sim, até pelo Instagram mesmo, a gente marcar algumas lives. Eu acho que isso no Instagram. No Instagram parece que tá tão devagar, negócio de live, não tá? Vamos mudar isso, né? Gente, mas tá devagar. Eu não sei. Antigamente, uma época que todo mundo fazia live. Pandemia. Não, mas tinha uma época que depois da pandemia todo mundo ficou fazendo live. Agora parou, né? É uma parada, mas o podcast é gostoso porque é uma coisa... As pessoas em pouco tempo, em 1 hora de podcast, aprendem tantas coisas, né? Tantas informações preciosas aí. E qual a faixa de idade
Tem uma faixa de idade para as pessoas? No CAPS, acima dos 14 anos, né? Para poder ir lá. 16 anos, 16. gente, desculpa. Né? 16. Para álcool e drogas, né? Mas aí ele faz o acompanhamento no CAPS-I ali, aí dependendo da dependência que ele tá, ou ele fica no CAPS-I, que é o infantil, né? Ou ele vai pro nosso. Mas tem alcoolismo infantil, não, né? 16 anos. Mas tem alguns casos, infelizmente, de crianças dependentes química de álcool e outras substâncias também. Sempre teve, né? Nossa. É que não se fala sobre, né? Mas tem alguns casos. Porque se a criança cresce num ambiente vulnerável, vendo o pai e a mãe também usando, né? Ele começa a usar de forma inocente. Sim, né? Imagino. Então, assim, infelizmente, temos casos de crianças com uso de álcool, com uso de entorpecentes, né? E aí, lá no CAPS, a partir dos 16 anos, a gente faz a avaliação. Se não tivermos um número de 3 adolescentes para fazer um grupo, a gente faz o atendimento individual, porque a gente não pode colocar esse adolescente junto com os adultos, né? Mas a gente faz o acolhimento a partir dos 16 anos. Então tá. Então, pessoal... e acredito que aqui em Londrina também deve igual. ser, sim. E tem mais alguma informação que você quer estar passando? Eu acho que é isso. Eu acho que dúvidas vocês podem mandar, né? E Como funciona o tratamento com você, Josi? Como que é? No São algumas sessões? Sim, é que vai depender do paciente, mas primeiro a gente começa com uma anamnese para avaliar, para fazer a escuta, ver a questão se tem apenas a questão da dependência. É sigiloso, né? Tanto o presencial quanto o online, né? Ninguém vai ter acesso às suas informações, só você mesmo, né? Dependendo do caso, a gente encaminha para o psiquiatra também. Eu tenho contato com alguns psiquiatras que também são especialistas em dependência química, mas eu não atendo apenas a dependência química. O que mais você atende? Né? Todos os tipos de transtorno. Psicóloga. Toda. Saúde ansiedade, mental. Depressão, saúde mental. Né? Porque não que é eu só falo pra essa. não é só nesse esse caso, público. Que a gente tá pensando que é só isso aqui, Não, né? não é só esse público. Eu atendo todos os tipos de transtorno, adolescente e adulto, e até idoso também, né? Criança eu atendo, mas assim, eu prefiro atender adultos. Você é formada na UEL, Josi? Sou formada pela UEL. Olha. A minha especialização é pela UEM, Maringá, em saúde mental. Aí eu sou especialista em avaliação psicológica pela Sapiens, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Unifil e agora eu estou me especializando em psicologia jurídica também. Olha, então é uma pessoa bem estudiosa, né, gente? Que tem aí capacidade para estar te ajudando mesmo em qualquer transtorno, tá? Se vocês aí querem... questão de ansiedade, bipolaridade, alguns diagnósticos. Esquizo, né? A gente está com bastante casos de pessoas, assim, que estão descobrindo autismo na vida adulta, muitos, né? Muitos. Hiperatividade também na vida adulta, superdotação. Então, assim, tem muitos casos, né? TDAH, né? Que tá... Porque, assim, antes a gente não tinha acesso à quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, às vezes, falava assim, é uma criança esquisita, às vezes tinha um autismo. E aí, ela só vai descobrir na vida adulta, né? Só que ela já desenvolveu ali um repertório para lidar com aquilo, mas ainda traz um sofrimento para ela, né? Então, assim... Uma amiga esses dias me falou, descobriu agora que é autista. Eu falei, gente do céu. Então, às vezes, se eu falar assim, gente, isso aqui tá demais para mim, eu vou encaminhar você para uma colega psicóloga que realmente vai... Possa também estar te ajudando. Se você não conseguir atender, você vai passar para uma pessoa que vai te... Sim, né? Que a gente conversa com outros profissionais também. E a gente não é super-herói. Às vezes tem coisa que a gente não vai dar conta. A gente não sabe tudo, né? A gente não o sabe que souber, tudo. faz. Se não souber, passa para quem sabe, né? Exatamente. E tem a questão também que, às vezes, a pessoa... não gostei da Josi. Tem que ter empatia, tem que ter transferência aqui, né? Mas em qualquer profissão, na fisioterapia também, na medicina também. Você pode ser a melhor profissional do mundo. Se eu fui lá e não gostei de você, eu não vou continuar o tratamento com você. Não, a gente tem que gostar da pessoa e confiar no profissional. Exatamente. Então, assim, a gente faz essa conversa, encaminha para outros profissionais que, de repente, você vai gostar. Um profissional que é capacitado também para poder te ajudar no seu problema ali, né? Pra gente conseguir ter uma qualidade de vida,
né? Que é o tema do nosso programa hoje, né? Positividade e qualidade de vida. Porque sem qualidade de vida a gente não consegue fazer nada. O tema geral do podcast é o positividade e qualidade de vida, porque a vida, você tem que viver em equilíbrio, em positividade, em qualidade de vida. O que é? Você viver bem com você, com a sua personalidade. Lógico, cada um tem uma personalidade, um tipo, né, um estilo de vida, mas você viver bem com você e mudar realmente o pensamento, que nem eu mesma estudei muito, estudo bastante para poder mudar, não fazer coisas erradas também, sabe? Tipo, vou aqui porque eu não tenho conhecimento. Não. A gente tem que usar o nosso conhecimento a nosso favor e depois a favor do próximo. Sim. A nossa vida tem que ser uma vida reta, né? Minimamente regrada, né? Coerente, disciplinada, né? Não comer muito, não beber muito, nada que é muito, né? Nada que é muito. Tudo em excesso faz mal. Compulsão. A compulsão, gente, é um... E aquelas pessoas que são compulsivas de guardar as coisas? Você já viu aquilo? Acumuladores. Menina, aquilo, eu fico impressionada com aquilo. Mas é uma falta também que a pessoa tem e vai acumulando, né? Sim, ela vai preencher. Né? Tem você pessoas até comentou que preenchem aqui, com comida. A gente estava conversando no bastidores com o Flash aqui, você até comentou que a pessoa substitui, como é que você estava falando? A pessoa vai dar comida para alguma coisa, não tem? Deslocamento. Ela substitui uma dependência preenchendo com outra coisa que traz a falsa sensação de alegria, né? Isso que é momentâneo. Né? Os acumuladores acumulam coisas, tem pessoas que compram, tem pessoas que comem, tem pessoas que usam drogas, né? O preencher o vazio. E aí a gente desloca para outras coisas que não preenchem aquele vazio, né? Porque a gente precisa tratar a alma, né? É de dentro para fora, né? De dentro para fora. Eu acho que tudo vem de dentro e do nosso inconsciente, né? Sim, é aquela logística do iceberg, né? A gente só consegue enxergar a pontinha, né? O profundo, né, o maior tá lá embaixo que ninguém vê. Então, por isso que nós temos que buscar o nosso melhor, né? E isso é por meio da terapia, não tem outro jeito, né? Que é o autoconhecimento, que é o autocuidado, que é o autorrespeito. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E você, por que você escolheu ser psicóloga, Josi? Você sempre gostou? Brincadeiras à parte, mas todo psicólogo é um médico frustrado. Sério? Eu tentei a medicina. Eu tentei a medicina por antes por você fez, eu queria ser dentista. Eu fui físio. Você queria medicina? Eu queria medicina, tentei. Na época que eu fiz vestibular, não que eu seja velha, mas ainda não tinha essa questão de cotas, né? Então, eu não consegui. Aí, o que eu achei que era mais próxima era a psicologia, mas hoje, assim, a psicologia é minha paixão. Eu acho que eu não me encontraria na medicina. Né, era pra ser, porque eu vejo a minha filha nasceu pra ser médica. Aí, ela vai se realizar na filha agora, né? E a psicologia te escolheu, então, né? Me escolheu. O meu foi a físio que me escolheu também. Eu amo muito o que eu faço com muito carinho. Eu medicina nunca tentei, gente. Hoje eu fico pensando, devia ter feito medicina, né? Mas... eu acho que hoje eu tenho essa consciência de que eu talvez não daria certo na medicina. Deus sabe, né? De todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Ele fez a escolha perfeita, né? Então, assim, gente, falando sobre paixão, então, às vezes, se tiver alguma pessoa que não tem condição de pagar, também eu tenho algumas vaguinhas de atendimento social que eu não cobro, tá? Olha, gente, que legal então, isso. Assim, importante. Eu conheço uma pessoa, mas ela é muito vulnerável, ela não tem condição. Gente, entre em contato comigo, eu tenho algumas vagas de atendimento social, eu vou acolher essa pessoa, eu vou escutar e vamos tentar melhorar a vida dessas pessoas que não têm condição, gente, também. Também, até se eu conhecer alguém também, vou até encaminhar para a Josi. Porque é bom ter uma pessoa, assim, uma referência que a gente confie, né? Que vai poder estar ajudando essas pessoas. Muito legal esse teu trabalho, viu, Josi? Sim. Parabéns e que Deus abençoe sempre. Amém, nós todos. E que consiga aí ajudar muitas pessoas a se ter um alto amor, né? Que eu acho que a falta de amor próprio também leva a isso, né? Sim. Às vezes algum problema na infância os pais abandonam, a gente não sabe o que aconteceu exatamente. Mesmo na vida adulta, tá, Dani? A gente tem vários casos de pessoas que começaram a usar droga com 40 anos, com 50 anos. Por uma perda. Sim, por não saber lidar. Uma perda, às vezes, um divórcio. Lutos, um né? luto.
de algum ente querido, daí a pessoa não consegue conviver com aquilo. Aí ela começa a usar. Luto de perca de emprego também. Perca de luto emprego. pela aposentadoria, que não tá pronto para lidar com aquilo ali. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente acha que começa só na adolescência, na infância, na vida adulta também. Pode acontecer em qualquer idade, Qualquer né, idade. Josi? Qualquer momento da vida ali, ela pode... deslizar e se perder e achar que a droga vai trazer a solução, que o álcool vai trazer a solução. Ah, então. E aí, gente, é muito difícil, é um caminho... Sem volta. Não sem volta, porque algumas pessoas, elas se recuperam, né? Sim, mas é tratamento pro resto da vida, né? Por isso que eu brinco, assim, que é um caminho sem volta, porque você vai ter que estar atento ali o tempo todo. Sério? É um A partir tratamento do momento que ela resto da vida. desenvolveu... A doença é tratamento pro resto da vida. É como se ela tivesse adquirido um HIV. Porque o HIV você não tem que tomar o coquetel pro resto da vida. Olha, né? nossa. A dependência química tá similar aqui o HIV, porque se você descuidar um pouquinho, se você deixar de tomar o seu coquetel, que é o seu contato com a sua espiritualidade, que é o contato com o seu tratamento, com o NA, com a A, com o CAPS, né? Cada pessoa vai escolher um lugar onde ela vai se sentir adequado, mas é um conjunto de coisas que ela tem que fazer e a espiritualidade é uma delas. E alguns eu conheço que encontram como propósito de vida, eles acabam ajudando outros, né? Sim. Pessoas que se recuperam, mas elas acabam se envolvendo para ajudar outros, porque eles levam trabalham isso... dentro de comunidades terapêuticas, na igreja, no NA, né? Para elas até estar assim, sempre motivadas com relação a isso. Porque aquela coisa, gente, igual exercício físico, é todo dia, alimentação é todo dia. E o tratamento é todo dia. Cuidado mental é todo dia, né? Sim. Amor próprio, a gente ter autoestima. Procurar coisas que vocês gostem. Olha, eu vou começar a fazer, gente, aula de dança do ventre, que é um sonho antigo. Lógico que é só... Não vou apresentar a princípio, não. Sim, só se eu achar que eu estou muito bem. Até tenho uma coragem de fazer uns videozinhos, né? Apresentar. Mas eu acho assim... Cocriações. Eu gosto muito de falar de cocriações, que é você visualizar o seu eu do futuro também, né? Sim. Como você quer estar, em que lugar você vai frequentar, você procurar... Tem grupo de mulheres aí de network, de homens também. Os homens têm que começar a procurar mais, porque é mais as mulheres que estão procurando, né? Sim. As mulheres estão se unindo ali. Se reinventando todos os dias, né? Porque hoje é muito divórcio, muita mulher separada também e mantendo o lar, né? Tipo... Realmente pagando as contas ali da família, né? Sim. Então, assim, procurar realmente sendo grupos, a sua provedora. Provedora, sua própria provedora. É lógico, se a gente tiver um provedor, é ótimo. Mas se não tem, gente, a gente tem que ser nossa própria provedora. Sim. E não adianta ficar chorando, reclamando e se lamentando, né? Tem que levantar e a luta, né? E a luta, gente. E... Hoje tem muitos distúrbios psiquiátricos, até de pessoas, aquele love bombing, né, também, de pessoas que... Eu arrumei um namorado que foi desse jeito, ele veio com tudo, durou 1 mês e meio. Nossa, gente, foi love bombing o negócio mesmo. E falou que queria namorar e tal, queria conhecer minha família, podia postar foto. Depois ele mudou e tinha uns problemas meio complicados aí, que acabou que não dando certo. Então a gente fala assim, que também a gente tem que conhecer as pessoas e ver... comportamento, né? Sim. E devagar, né? Não adianta a gente atropelar as coisas, né? É a mesma coisa em relação ao tratamento de dependência química. A gente tem que ir devagar. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, porque ninguém chega ao topo de cima, né? A gente vai subindo aos pouquinhos, a gente vai escalando, né? E vai ter tombos, e vai ter quedas, e eu vou levantar, e eu vou me tornar resiliente com aquelas quedas, aquelas cicatrizes, aqueles sinais vão servir para me ensinar. Olha, eu passei por aquilo ali, mas me deixou mais forte. Então, assim, não desistam dos dependentes químicos, não desistam dos alcoolistas, né? Eu sei que é difícil, mas não é impossível, é um processo para a família e para a própria pessoa, né? Vamos quebrar esses estigmas, vamos quebrar todos esses preconceitos, né? E essa é a intenção do podcast de hoje, né? Pra gente levar informação para a pessoa para que ela se torne menos preconceituosa, né? Isso, gente. Em vez de a gente ficar aí com muito preconceito, indiquem aqui para ela, para lugares de tratamento, tentem conversar com a pessoa. Eu sei que hoje ninguém se importa com ninguém. É difícil. Né, Josi?
A maioria está preocupada com as suas coisas, com a sua vida. Ninguém pergunta se a gente está bem ou não. Pelo menos eu não recebo esse tipo de pergunta. Como o Baum fala, né? As relações estão muito líquidas. As relações estão muito líquidas. A vida a gente tem que achar nossas próprias soluções mesmo. Muitas vezes eu tive problemas de divórcio também, tudo. Quando eu perdi meu pai, em 4 dias eu tive que voltar a trabalhar. Então, assim, a gente tem que saber muito forte se lidar mesmo com as coisas, porque a amizade hoje também, a gente estava até comentando, né, sobre isso. Até a Josi vai lá no grupo nosso, lá da CIL, também vou apresentar para ela. Porque a gente, se eu puder ajudar, né, acho que todos nós temos que fazer um pouquinho da nossa parte em querer ajudar. Eu sempre estou ajudando a todo mundo, amiga de todo mundo. E perguntar para a pessoa, né? Se você observar que ela está meio estranha, meio sumida. Eu sempre pergunto para os meus amigos. Eu mando mensagem. Tem uma amiga que eu estou mandando toda hora, ela não está me respondendo. Se ela tá bem verdade, quando eu estava debilitada, a Dani me mandava mensagem. Aí, Josi, já está melhor? Você está se sentindo bem? Né? Eu sou assim, viu? E eu fico preocupada. Só que ninguém faz isso comigo, viu? Olá. E aí, assim... Eu queria ser um pouquinho mais mimada, mas eu falo assim, mas não adianta, gente, cada um, como eu sou muito forte, eu acho que as pessoas também já... Ah, não, ela tá ótima, também, né? Não transparece, né? Ela tá ótima. Não precisa. Mas é isso, gente, vamos se preocupar mais uns com os outros, porque só o mundo da competição... É um assunto que a gente tem que falar mais também sobre isso, né? Sim, a gente precisa se unir mais, né? Mesmo a gente sendo da mesma profissão, como eu falei agora há pouco, às vezes eu não vou dar conta de um paciente e eu tenho que reconhecer isso. E eu conheço um psicólogo que é incrível, que ele é muito bom. Não custa nada. Não custa nada. Ó, eu vou indicar você pra esse psicólogo porque eu não tô conseguindo, não tô dando conta. Porque às vezes eu até gero identificação com o problema da pessoa. E se eu gero essa identificação, eu não vou conseguir ajudá-la, né? Porque é um problema que também dói em mim. Mas você teve alguém na sua família com esses problemas? Sempre temos, né? O meu pai também tem um pouquinho de problema com álcool. Quem não tem, né? Eu tenho também... Você também? Não, eu tenho familiares, né? Com você problema, nunca teve? Não, com dependência química, né? Tios, primos. A gente tem, né, Dani? Na família... Não, hoje é comum. Não tem como a gente dizer no Brasil, né, que a gente faz tanta apologia ao uso do álcool. Olha as nossas músicas. Sertanejo, quase todas. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Curar o chifre arrastando o chifre no asfalto, né? A sofrência, bebendo. né? É a sofrência, né? E geralmente usa-se muito o álcool para amenizar o sofrimento. Então, a gente faz muita apologia ao uso de substâncias. É na maldade? Não. Né? Mas acaba incentivando... Sim, o uso, né? E as nossas comemorações geralmente também são regadas a álcool. Então, assim, a gente fala, eu não tenho ninguém na minha família que tem problema com álcool ou drogas. Hipocrisia. Sempre tem, mesmo que seja um parente distante. Sim, gente, hoje é bem comum mesmo. É muito comum. Mas é isso. Olha, o podcast está acabando, mas, pessoal, vocês gostaram? Escrevam aqui embaixo o que vocês acharam desse tema para a gente estar trazendo aqui mais... profissionais aí, ó, capacitados para vocês conhecerem aqui da nossa região, Rolândia, Londrina, que região. Quem mora aqui por perto pode estar vindo tanto para cá quanto lá para ela estar atendendo. Então, assim, eu fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho. Fiz questão da Josi voltar aqui, quando ela não pôde vir. Eu falei, não, Josi, a gente vai remarcar. Porque é um bem mesmo que eu faço como propósito. Então, acho assim, nem tudo é sobre dinheiro, né? Sim. Muitas das coisas boas que a gente faz vai voltar para a gente de alguma forma. Retorna, com certeza retorna. Em bênçãos sobre nossas vidas. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Fiquem ligadinhos e compartilhem com amigos e familiares. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.